Vamos falar sobre o Maut, a verdade, que é a morte. A morte é uma verdade. Então, os eruditos sábios falam, para falar da morte, eles falam que antigamente, quando uma mulher via em um sonho um homem extinguir a lanterna na casa, ou quando ela via que uma casa grande tinha entrado em colapso sobre suas fundações, lhe era dito pelo intérprete dos sonhos, aquele que se dizia que entendia sonhos, que o homem da casa estava para morrer. Uma pessoa disse então: eu vi um sonho que estava caminhando com muletas de manhã, e 1 hora depois fui informado que meu pai faleceu. Os árabes antigos pensavam que o corvo era um mal que ia acontecer. Tudo isso era superstição dos dias da ignorância, dos dias antes do Islã. O Islã veio para tirar essas superstições, não acreditar nessas coisas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um sermão, numa khutbah: Allah deu a um servo seu uma escolha entre receber a flor da terra e o que ele tinha reservado para ele, e o seu servo então escolheu o que ele tinha reservado para ele. As pessoas ficaram perplexas, mas Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu começou a chorar nisso que o profeta falou, entendendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava dizendo às pessoas que a sua vida estava chegando ao fim. Perguntaram uma certa vez a uma menininha: quantas crianças a sua família tem? Então ela respondeu assim: somos em 7. Somos em 7. Perguntaram: cadê eles? Aonde eles estão? Então ela respondeu: 5 de nós estamos aqui e 2 de nós está embaixo daquela árvore ali. Ele olhou na direção para a qual ela estava apontando e viu 2 pequenos túmulos sobre a árvore. Então, vocês são 5. Não, ela disse, somos 7. A morte não é nem obliteração, nem o fim. É uma transição apenas de um estado de ser para outro. É renascer em outro mundo. Embora pareça que o plugue de um eletrodoméstico foi puxado, é um estado transitório, efêmero. Dizemos para as crianças que o falecido foi para o Senhor, para Deus. É uma boa maneira de descrever a morte. É uma maneira positiva de olhar para ela e está em conformidade, sim, com a nossa crença, a crença do Islã. Sim, por isso devemos entender o que é o significado da vida. Alguns filósofos falaram que desde que todos devemos morrer, isso é errado. Falaram, nada tem com qualquer significado. E outros, muitos antes, disseram, esse vidro foi feito nessa maneira requintada, então por que devemos sucumbir à destruição? Esses são pensamentos destrutivos. E contraste, sim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nosso sábio, o nosso guia, o nosso orientador, ele explicou o que é a morte e o que é a vida. Ele falou para o Ibn Omar. Quem que era Ibn Omar? Abdullah Ibn Omar, o filho do segundo líder, do segundo sucessor do profeta, o grande Abdullah. Desde pequeno, ele pegou o profeta e falou para ele: Ya Ghulam, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil. Então o profeta falou para ele: ó garoto, viva neste mundo como um estranho ou um viajante. Então o próprio Abdullah ibn Omar costumava dizer: quando você for dormir à noite, não espere pelo amanhecer, pela alvorada. E quando acordar, não espere que a noite chegue. Tire vantagem da sua saúde pelos seus tempos de doença e tire vantagem de sua vida antes que a sua morte chegue. A vida é como um aeroporto, meramente uma preparação para a longa jornada,
sim, que está por vir, a qual todos iremos nesse caminho. Na Surat Al-Mulk, Allah Todo-Poderoso diz assim, que criou a vida e a morte para testar quem de vós melhor se comporta. É uma maneira positiva de olhar para isso, ao invés de ser vista como uma cessação de atividade. Esse evento inevitável é visto como um catalisador para a atividade. Precisamos fazer as coisas e deixar a nossa marca enquanto podemos. Quando apreciamos que a vida é curta, pequena, isso nos ajudará sem dúvida a ser pessoas mais perdoadoras. Estaremos dispostos a deixar desavenças pessoais de lado, sabendo que nosso tempo com outros é limitado. Somos forçados a nos fazer 3 grandes perguntas cruciais a todo momento. Dentre elas, como podemos viver vida feliz e produtiva? Outra pergunta essencial: o que as pessoas dirão depois que nós partirmos? Que inspiração elas encontrarão em nossas histórias de vida? E outra pergunta: como se parecerão nossas boas ações quando nós movermos para outra vida? Um desses predecessores virtuosos, um grande sábio, disse: existem pessoas que estão fazendo muitas boas ações, que se soubessem que vão morrer amanhã, não seriam capazes de aumentar o que estão fazendo. O Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, o quarto sucessor do profeta Muhammad, o quarto califa, o seu genro querido, disse: com cada respiração, a pessoa se aproxima mais da morte. Ele também falou assim: trabalhe nesta vida mundana como se fosse viver para sempre, mas trabalhe para outra vida como se fosse morrer amanhã. Outras pessoas fizeram outros discursos falando e descrevendo a morte como ter que dormir. Então, nós devemos refletir e olhar para a morte de maneira positiva. Por isso que é suficiente pensar nela como uma viagem para um lugar sem opressão ou injustiça, mas devemos refletir que Deus está nos observando, como Deus disse na Surat Al-Ghafir: nesse dia, no dia do juízo, no dia da morte, toda alma será retribuída segundo o seu mérito. Nesse dia não haverá nenhum tipo de injustiça, porque Deus, Allah, é destro em ajustar todas as contas. E disse também: o dia que você morre é uma reunião a qual as pessoas devem entender. Aquele dito que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, falou quando estava próximo do seu leito de morte. Ele falou assim: amanhã, Deus é que sabe, talvez encontrarei aquelas pessoas que eu amo. Estava falando de Muhammad e os seus grandes companheiros, sallallahu alaihi wasallam. Também devemos entender que a morte é uma libertação da prisão da existência do material. A morte é uma libertação. Por quê? Porque o profeta falou, sallallahu, dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. O profeta falou assim: esta vida mundana é uma prisão para quem? Para o fiel, para o muçulmano, e ao mesmo tempo é o paraíso para o infiel, para o descrente. Então, quando você morre, você sai dessa prisão. O mundo é uma prisão do crente. Ele está preso porque ele sabe que Deus está observando ele. Tem coisas que ele não pode praticar, porque ele acredita em Deus. Ele colocou limite para ele. O infiel, ele faz as coisas sem limite. Então você morre, você sai dessa prisão e se liberta e vai para a vida que Deus te prometeu, para a misericórdia, para o Rahman. É uma misericórdia, a morte é uma misericórdia para aqueles cujas vidas são dificultadas por doenças,
por privação ou por incapacidade, ou quando a mente de uma pessoa se deteriora tanto que não pode mais interagir com seus entes queridos. A morte é semelhante ao sono. Ambos são uma mudança em nosso estado de existência. Uma é um movimento permanente para a outra vida, e a outra é a prenúncia. Saber que vamos morrer um dia nos ajuda, sem dúvida, a retermos nossos valores quando enfrentarmos as tribulações da vida mundana, e facilita a tomada das decisões certas quando somos confrontados com escolhas mais tentadoras. A morte é naquele dito que o profeta Muhammad recitou e recebeu naquele versículo que Deus fala: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma, todo ser provará a morte. E depois, no dia do retorno, todos irão ser recompensados por aquilo que eles praticaram. O verdadeiro, aquele que vai obter o sucesso, é aquele que escapar do fogo e ser introduzido no paraíso. Então nós devemos refletir, queridos irmãos, que todos os dias que Deus nos dá a vida, está nos dando oportunidade de agradecimento, de fazer melhor do que ontem. Falar alhamdulillah e praticar o melhor. Se arrepender da maldade, se arrepender do pecado, se arrepender da mesquinhez, se arrepender da inveja, do rancor, do ódio, e saber que a qualquer momento eu posso deixar essa vida mundana. Ou como disse o próprio Imam Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a todo momento, a toda respiração é um momento a menos nessa vida mundana. Então devemos nos apressar para as práticas das boas ações e refletir o que é aquilo que eu vou deixar nessa vida mundana. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus, peçam perdão, peçam para Deus corrigir as vossas ações nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Queridos irmãos e irmãs, devemos refletir naquele dito importante para saber quais são as nossas ações. Vamos lembrar quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que não falava em vão, tudo que ele falava, tudo que ele fazia era inspiração divina. Vinha o anjo Gabriel. Então ele falou assim, sallallahu alaihi wasallam: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا رواه مسلم. Olha o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: quando a pessoa vem a falecer, quando a pessoa morre, as suas ações terminam com ela. Tudo para junto com ela. Exceto 3 tipos de ações. 3 obras, se ela praticou, vai continuar junto com ela na outra vida, beneficiando, elevando. Na outra vida, você vai levar junto com você para te beneficiar. Quais são? Aí ele falou: um conhecimento benéfico que você deixou na terra. Se você ensinou alguém, um livro que as pessoas tiram proveito, um conhecimento, um ensinamento que você fez ou ensinou alguém. Esse conhecimento vai te beneficiar na outra passagem, quando você morrer. A outra coisa, uma caridade contínua. Plantou uma árvore de fruta, as pessoas comem da fruta. Cavou um poço de água, as pessoas estão tomando aquela água. Construiu uma mesquita, as pessoas estão rezando na mesquita.
Construir uma casa para acolher os órfãos, as pessoas estão se acolhendo os órfãos naquela casa. Essas coisas vão te beneficiar quando você morrer. E a outra coisa, um filho nobre, virtuoso, de bom caráter, de conduta, que pratica o Islã, que acredita em Deus, que tem o Alcorão como sua constituição. Esse filho, quando você falece ou morre, ele fala: ó Deus, tenha misericórdia do meu pai. De imediato a misericórdia cai sobre você. Ó Deus, amplie o túmulo do meu pai. De imediato o túmulo se amplia. Ó Deus, faça o túmulo do meu pai ser um jardim. Aquele túmulo vai ser um jardim. Um filho virtuoso, todas as ações boas que ele praticar, você vai estar ganhando junto com ele. E você vai estar morto. 3 ações que você leva com você quando você partir dessa vida e para a vida eterna após a morte. Então devemos refletir: quais são as nossas ações? O que eu fiz? A qualquer momento eu posso partir e ir embora. Eu não preciso ficar velho ou doente. Então vamos refletir e corrigir nossas ações, falar alhamdulillah, levantar, praticar, fazer a bondade a qual eu não fiz ontem, e me arrepender se eu pratiquei maldade ontem. E lembrar que o profeta falou sallallahu: laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. O profeta falou: encontre com vossos mortos com la ilaha illallah. Significa, vá e visite aquelas pessoas que estão à beira da morte e lembrem elas do la ilaha illallah. Ou então significa aquelas pessoas que estão nos últimos suspiros, ou como dizem, lembrem elas do la ilaha illallah, para quando elas encontrarem com Allah, elas vão ter o la ilaha illallah. Ou seja, a coisa mais importante para nós nessa vida mundana não é ter uma casa ou um carro. A coisa mais importante para a nossa vida mundana é ter a convicção da existência do Criador. É ter a convicção do la ilaha illallah. É ter a convicção: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a minha finalidade na Terra? É ter a convicção que Deus falou no Alcorão Sagrado: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. E não criei nem os gênios, nem os humanos, exceto para que me adorem, exceto para que me louvem, para que me glorifiquem, para que agradeçam a mim, para que reconheçam a minha existência, para que sejam sinceros na prática da ação, da obra que você faz nesta vida mundana. A sinceridade plena para Deus. Então vamos sair daqui com uma reflexão profunda e com arrependimento sincero. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah